TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Os espíritos em nossa vida diária. Somos nós que pensamos ou são os pensamentos que pensam por nós? Sob a forma de diálogo, este livro apresenta o modo como atuam os espíritos no nosso dia-a-dia, descortinando-nos assim um campo de informações necessárias para a compreensão do mundo espiritual em que estamos mergulhados. Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O que trazemos hoje, o que queremos focar hoje para a nossa reflexão, vendo tantas notícias, tantos burburinhos sobre desentendimentos entre países e burburinhos que envolvem vários países, notícias de escândalos, seja de esquemas, de tráfico, etc. Resolvemos aqui trazer uma reflexão num tema bastante amplo e que tem muito a que se falar, e a gente vai tentar aqui trazer um pouco, vamos tentar trazer pelo menos o que conseguir aqui coletar e refletir sobre o espiritismo e a cidadania. E para começarmos, vamos conceituar o termo cidadania. Qual o seu significado? Ele é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. E se nós formos ver ao longo da história como é que surgiu a cidadania, e começamos pela Grécia Antiga. Só que surgiu, o cidadão na Grécia Antiga era um grupo pequeno e seleto, ou seja, donos de propriedades, ou seja, comerciantes, artesãos, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, não eram considerados cidadão. E cidadão, nessa época, era aquele que poderia participar da sociedade, das suas decisões. Depois esse conceito foi evoluindo através da história da humanidade. E o termo cidadania, quando nós falamos, temos a cidadania portuguesa, brasileira, espanhola, etc., interessante que veio também dessa época, quando os romanos, para distinguir, né, aqueles que eram realmente da cidade de Roma e daqueles que eram dos territórios conquistados, então eles determinaram esse termo do cidadão romano. E depois nós fomos evoluindo, e que, ao que pude ver na história, no século XVIII foi quando conquistamos os direitos civis, então, como cidadãos. Ampliamos, né, esses direitos civis que vieram ao longo do tempo. E depois, no século XIX, ampliamos ainda mais para os direitos políticos. E depois, no século XX, é que incluiu-se, então, ampliou-se ainda mais para os direitos sociais, ou seja, foi um pouco mais amplificado e segmentado, não é? Em 1948, é que temos a Declaração dos Direitos Humanos, e que foi inspirada em outros documentos, em outras constituições, e que é essa que nos chama mais atenção até os tempos de hoje. E depois dessa, em 1976, então, temos a nossa Constituição da República Portuguesa. Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. E hoje se discute a palavra do cidadão global, um conceito que está em formação devido ao quê? À globalização. Então, isso vem ao longo da história. Falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos, que nasceu em 10 de dezembro de 1948, eu peço aqui a permissão para ler um trecho dela, que eu acho
muito interessante que vai nos inspirar hoje aqui no nosso começo, nossa introdução. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e a paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, crença e liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Considerando por essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Este é o preâmbulo da declaração. É o início. E trago aqui, apenas destaco aqui alguns dos artigos que posso ler aqui alguns deles, como o artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais, com dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. No artigo 2, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de idioma, de religião, etc. E assim, o artigo 3, o direito à vida, à liberdade, à segurança. O artigo 4, declarando a proibição à escravidão, à servidão e ao tráfico de escravos. O artigo 5, a qualquer tratamento cruel, desumano. Ao artigo 6, o direito de ser em todos os lugares como pessoa. O direito 14, direito a asilo, quando em perseguição, quando em busca de melhores condições. O artigo 23, o direito ao trabalho em condições justas. O 24, direito ao repouso e lazer. O 25, direito a um padrão de vida. Aqui destaco alguns, como vocês podem ver. Não sei se conhecem na íntegra, mas é interessante, né, sabermos, termos acesso a essas informações. Trazendo essa declaração aqui, ou seja, vemos então os direitos, né, como cidadão, os direitos e deveres, né, que temos acesso, o respeito, que aqui também na declaração há, da propriedade, né, e tudo que nós precisamos para a sobrevivência no planeta. Pois bem, 18 de abril, hoje são 21, ou seja, fez esta semana 161 anos, quando, em 1857, uma falange de espíritos, ou seja, não foi um, mas foi uma falange de espíritos, através do espírito científico e pedagógico de Denizar Revail, traz-nos então à luz uma filosofia para orientar o nosso caminho espiritual na Terra, e que vem de encontro a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que com mais detalhes, com mais abrangência. Então, por isso que eu quis aqui ler com calma, porque para podermos então fazer essa ligação e entrarmos um pouco mais em detalhes sobre o que esses espíritos estavam então tentando nos passar, o que eles nos deixaram. E através disso, fazermos uma ligação com os tempos atuais,
com algumas notícias, com o que nós vemos hoje acontecendo, como é que está o nosso caminho. Então, vamos aqui focar justamente tudo isso que nós acabamos de ler e que também consta, mais amplificado, como eu falei, nas leis morais no Livro dos Espíritos, que nos trouxeram a 18 de abril de 1857. A lei de liberdade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de reprodução, de sociedade, trabalho, conservação, destruição, progresso, justiça, amor e caridade, de adoração e a lei divina. Se formos colocar as palavras-chave de tudo que envolve a cidadania, nós vemos aqui a biodiversidade, a participação, a segurança, a cooperação, os direitos humanos, a solidariedade, etc., etc. Ou seja, são grandes palavras-chave do que forma a cidadania. E que, na sua base, então, está essa declaração dos direitos humanos. E que podemos, então, se temos essa parte material do lado material, nós temos, então, como eu estava a falar, essa ligação com a parte espiritual. Desculpa. Está aqui um pouquinho torto. Mas com todas as leis, ligando com todas as leis, essa declaração com todas as leis que foram, então, ditadas no Livro dos Espíritos. Então, vemos aqui a parte material e a parte espiritual de tudo que envolve a cidadania, os conceitos da cidadania. Mas que, se pudéssemos resumir numa só frase, numa palavra, seria a sua base, o amai-vos uns aos outros. Porque é ela que vai envolver todos esses aspectos de respeito, de igualdade, de justiça, de liberdade. Pois quem ama é que consegue abranger tudo isso. Então, nós vemos que há uma base do Evangelho a suportar tudo isso, a cidadania, né, a nossa postura como cidadãos. Se formos começar pela lei da liberdade, destaco aqui apenas 3 questões. Na 825, é quando a espiritualidade nos diz que todos necessitais uns dos outros. Precisamos uns dos outros para aprender, para desenvolver, para crescer, para evoluir. Que a escravidão é, sem dúvida nenhuma, um abuso da força. Vejam que isso foi trazido em 1857, quando estava ainda a ocorrer a abolição da escravatura em diversos países. Estava em processo, ainda havia. Ainda, muitos dos termos que vamos ver aqui ainda iam ser conhecidos naquela época, mas eles trouxeram esses princípios já aqui. Na questão 843, a liberdade de se pensar, de se expressar, de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E tudo isso nós vemos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sobre a escravidão, que ainda existia naquela época e estava sendo abolida, pois nós podemos ver que nos tempos modernos ela há de outra maneira, né? Uma escravidão moderna, digamos, os tráficos de todas as formas, seja o tráfico humano, o tráfico de drogas, o tráfico de armas. E com a tecnologia hoje vigente, por incrível que pareça, porque nas estatísticas, em primeiro, né, em expansão está o tráfico de armas, depois é o humano, e depois vem o de drogas. Só que, por causa dos crimes tecnológicos, já está em terceiro lugar os crimes tecnológicos de informação, ou seja, influência de informação, né, desvio de informação, como tráfico de informação, tráfico dos meios tecnológicos. Então, há que se pensar e há que se trazer para os tempos atuais e refletirmos sobre isso, sobre a nossa fronteira, onde acaba a nossa liberdade, onde começa a liberdade do outro, né, como estamos a agir. Em seguida, vemos a lei da igualdade, que no Livro dos Espíritos, então, essa falange de espíritos nos traz na questão 803, que todos os homens são iguais,
perante Deus, submetidos às mesmas leis da natureza. Nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores. As desigualdades sociais desaparecerão juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. E não ficará senão a desigualdade de mérito. A gente veio evoluir, assim, vamos vendo ao longo do tempo que o ser humano vai se preocupando cada vez mais uns com os outros. Vai ampliando a sua sensibilidade, se associando, e nós vemos, e principalmente aqui em Portugal, quando foi mais necessário, né, quando houve esses flagelos da natureza e tantas pessoas acorreram, quer dizer, como vai em ajuda e em cooperação. E, com o tempo, a desigualdade social, e que em muitos países, ou seja, subdesenvolvidos, há aquelas desigualdades tão grandes entre as faixas justamente de sociais, vão desaparecendo pouco a pouco. E interessante que nós vemos Vinícius, nessa obra, Nas Pegadas do Mestre, quando ele fala do socialismo cristão. E que nós vemos que todos os nossos sistemas, capitalista, comunista e socialista, quer dizer, são um treino, né, daquilo que deveria ser, né, ou seja, que é preciso evoluir, né. E dentro da lei de igualdade, que é onde eu encaixo aqui o que ele aqui diz, ele nos fala que o arquiteto ele traça um plano de um edifício e o operário executa. Ambos se desempenharam, ambos se esforçaram, ambos trabalharam de maneiras diferentes. E aí ele diz assim: por que a desigualdade na retribuição? E aí ele questiona mais: não são todos necessários, operários e intelectuais? Que importa que exercitem músculos ou cérebros? Mas ele vai avançando. As mãos serão superiores aos pés? Ou seja, comparando ao corpo humano, a cabeça é mais que o tronco? Onde a justiça? Ou seja, ele colocando aqui, ele coloca vários profissionais, ele dá exemplos de vários profissionais. Aqui eu coloquei as questões principais. Mas faz-nos pensar. A gente ainda não chegou nesse sistema, não chegamos ainda nesse ponto. Mas como diminuiria muito as desigualdades sociais se parássemos para pensar dessa maneira? Não é? Que, na verdade, todos são necessários, todos são importantes, todos. Já para começar, os professores são muito importantes, mas ganham tão pouco. Então, como ainda não é valorizado corretamente as profissões e todos os talentos. Quando passamos para a lei de reprodução, ali estamos falando daquela época, né, 1857. Na questão 693, os obstáculos à reprodução são contrários à lei natural. Quando falamos obstáculos à reprodução, é o direito de vida, o direito de nascer, ou seja, quando se bloqueia o antes disso, seja no mundo no animal, seja dentro dos homens, o aborto, quando não deixamos viver espécies, quando muitas espécies estão sendo dizimadas. Então, ele pode regrar, nós, né, seres humanos, podemos regrar a nossa reprodução segundo as nossas necessidades, porque isso nos foi dado esse direito. Mas não devemos entravá-la sem necessidade, ou seja, abusar desse direito de poder controlar. Então, entra aqui essas questões, né, do tirar a vida. Depois passamos para a lei da sociedade. E na questão 768, a espiritualidade nos diz assim, que o homem deve progredir e que sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato com outros homens. E no isolamento ele se embrutece e se debilita. E realmente não somos um povo que podemos fazer tudo e somos, né, aquele perfeito para... Precisamos uns dos outros. E isso traz-nos a filosofia que eu vi nas histórias de quando eles
falam sobre Mandela, sobre a África, e que eles têm um termo que é o Ubuntu, que é que nós somos como se fôssemos uma rede complexa, onde nos interligamos, e que eu sou humana graças à humanidade do outro. Eu consigo realizar graças à realização do outro. Porque os nossos trabalhos são interdependentes. Nós damos como que uma continuidade, uma complementariedade, uma completariedade. Quando falamos e começamos aqui já a falar de duas leis que eles nos colocam ao mesmo tempo, Emmanuel nos traz no livro Consolador, falando sobre sociologia, e ele nos diz assim: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria. Ou seja, não só aquela pátria onde nós nascemos, mas como cidadãos do mundo. De maneira a proscrever-se o movimento destruidor de canhões e balas homicida, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana. Como o continente velho, como nós chamamos a Europa, ela começou esse movimento já, e eu acredito para o mundo de regeneração, quando se fez a União Europeia, derrubando-se fronteiras. Ou seja, começou-se esse exercício em um punhado, em um grupo, mas já nesse movimento, derrubando essas fronteiras. Ou seja, que somos todos unidos, sem as burocracias, havendo facilidade de liberdade de movimentação, de mobilidade. E ainda falando sobre essas duas leis que acabamos de abordar, igualdade e sociedade, traz-nos aqui ao pensamento sobre aquela passagem sobre os talentos, né, onde Jesus nos conta que a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. E como é que eles cuidaram desses talentos? Que, na verdade, as nossas capacidades somos todos iguais, mas temos diferentes capacidades, vamos nos desenvolvendo de forma diferente, porque cada um é único. Temos um talento único e fazemos a parte de um todo. Então, temos as várias, como Gardner nos traz, os vários tipos de inteligência, né? A inteligência musical, a intrapessoal, a espacial. E cada um de nós, em cada encarnação, vamos desenvolvendo um pouco de cada uma delas. E vamos nos complementando, em busca da perfeição. Vamos desenvolvendo esses talentos, esses tipos de inteligências. Mas lá está, precisamos delas todas para fazer essa grande orquestra, e que numa sociedade é preciso, é delas todas, de todos esses talentos. E por isso nos faz lembrar, né, a parábola dos talentos. Porque todos nós podemos ter a mesma tarefa, mas cada um vai fazer de forma diferente. E todos têm o direito de poder trabalhar nessa tarefa, de desenvolvê-la. Avançando para outra lei, a lei do trabalho, nós vemos na 674 que o trabalho é uma lei natural, está na natureza, a natureza trabalha. Tudo trabalha na natureza, toda ocupação útil é um trabalho. Nos mundos mais aperfeiçoados, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E quanto menos materiais, menos o trabalho é material. O trabalho ele tem o duplo fim para a nossa conservação e para o nosso desenvolvimento. E hoje nós vemos, depois de todas as revoluções industriais, que vão sendo modificadas a nossa forma de trabalho, onde vão entrando equipamentos, máquinas, e cada vez mais que nós vamos nos dedicando a outro tipo de trabalho e vamos tendo que nos adaptar, nos aperfeiçoar. E se formos ver, o nosso trabalho vai sendo menos material, mais intelectual,
mais emotivo, mais afetivo. Então, está nos dando espaço, estamos realmente caminhando para esse mundo de regeneração, de transformação, onde vamos ter tempo para outras coisas. Para o pensamento, para estar uns com os outros. Então, o trabalho, a forma do trabalho está se modificando. E hoje, ainda mais, e exponencialmente. É o que nós temos visto nas reportagens, não é? Na 685, eles nos dizem que o homem tem direito ao repouso em sua velhice. Não está obrigado ao trabalho, senão segundo suas forças. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade toma-lhe o lugar. É a lei da caridade. Na velhice. Só que eu quero abordar mais esse tema no slide seguinte, que é onde eu trago aqui um exemplo, onde vemos aqui, através dessa figura, que a gente mantém aquilo que nós fomos, nós não perdemos isso, né, ao longo do tempo, que a gente conquistou, né, os nossos conhecimentos, e o Espiritismo mostra isso, leva isso, tudo que aquilo que a gente aprendeu, mantém-se conosco. E que tudo é uma sequência na lei, é um ciclo da vida, são fases da vida, a infância, a maturidade, depois a velhice. E eu estive num evento há 3 meses que falava sobre saúde e um dos tópicos era o empreendedorismo sênior na era digital. Porque, por incrível que pareça, quando vai se buscar um crédito aos bancos, os jovens têm mais probabilidade de conseguir do que os mais maduros. E é estranho, porque o que eles dizem pelas estatísticas é que a probabilidade de dar certo, a probabilidade de crescimento não é com os jovens, é justamente com as pessoas mais maduras, mais experientes. Então, quer dizer, não se para muito para pensar. Então, a maior probabilidade de dar certo e crescimento seria com os sêniors. Porque eles têm um capital humano, social e financeiro acumulado. Mesmo que não seja esses 3 ao mesmo tempo, mas tem um capital humano, capital humano pelo menos acumulado. Então, e é o que eu vi nesse debate de muitas empresas que eles defendiam de que não se pode só olhar para essa área digital e olhar para os jovens, olhar para as máquinas, e que tem que se aproveitar todo o conhecimento adquirido, todo o know-how que está nessas pessoas. Né? Então, como eles olham, então, como é que eles lidam. Por acaso, a minha empresa ela faz sempre um gráfico nos recursos humanos sobre as faixas etárias de quem nós temos ali e como elas são aproveitadas, em que áreas elas estão encaixadas. Né? É um estudo. Um outro estudo que eu estava a ver, que o como está se valorizando cada vez mais a memória, e isso é importante. Fico feliz com isso. Apesar deles, em alguns momentos, irem mais para o lado negativo, e eu puxo aqui para o positivo, a maior valorização da memória é experiência, porque ela é importante para construir a nossa cultura, para ligar o nosso passado ao nosso presente e ao que está por vir. Né? Para entendermos isso. Isso é a história. E olhando para essas pessoas, olhando para quando nós temos essa bagagem acumulada, nós fazemos parte dessa história. Né? Nós ajudamos a construir essa história. Mas, parando para pensar também, acho interessante, isso é na minha opinião, que com a idade, né, no momento da velhice, a probabilidade de perder a memória recente é grande. Mas é muito mais difícil de perder aquela memória antiga. E eu fiquei a pensar, porque na memória antiga é onde está tudo aquilo que precisa ser transmitido ao mais novo. Tudo aquilo que ele... Ou seja, não é a memória mais recente, muitas vezes, que está aquela grande bagagem, não, está numa memória mais para trás. Fiquei eu a pensar assim de alguns casos que eu conheci. E vi que aquilo que ele tinha a transmitir de mais importante era o que estava lá atrás. Ou seja, que está aí. Deus fez de uma maneira assim correta, para onde nós temos que focar.
que são os mais novos, a aprender com os mais velhos. Infelizmente, a gente vê, muitas vezes nos bancos das praças, os senhores a conversar, e muitas vezes poderiam estar ali a transmitir aos mais novos. E eu vejo também que os mais novos não estão a valorizar esse aprendizado de sabedoria que havia antigamente, que era o escutar os mais velhos, escutar as histórias que os mais velhos tinham a transmitir. E está aí uma coisa para resgatarmos. E quem sabe agora, tudo isso nos leva para esse caminho, e pelo que eu pude ver nessas pesquisas. Mas eu vi uma mensagem que eu achei muito interessante, do padre Fábio de Mello, e que gostaria aqui de trazer. Que ele nos diz assim: nós não temos que gostar de uma pessoa pela sua utilidade, mas sim pelo seu significado. E é justamente na fase da velhice que vem mais isso à tona. É o significado daquilo de quem somos. E que aqueles que vão chegar até o fim conosco são aqueles que descobriram, além da nossa utilidade, o nosso significado. E ele ora a Deus, e eu também, por acaso, oro a Deus para que na minha velhice eu possa estar ao lado daqueles que me amam, daqueles que me acolheriam na inutilidade, quando eu perdesse as forças, perdesse as lembranças, a memória. Quando chegasse naquela fase assim, põe André no sol, tira André do sol. Põe André no sol, tira André do sol. Mas que, sobretudo, não esquecesse de tirar André do sol. Então, é nós focarmos isso, lembrarmos que muitos grandes espíritos das diversas áreas, eles fizeram grandes obras justamente no final do seu ciclo de vida. Verdi, ele compôs Aida aos 60 anos, Otelo a mais ou menos 74 anos e Ave Maria aos 94. Isso sem falar de Albert Schweitzer, de Einstein, de Pasteur, e todos aqueles que deixaram um legado, e muitos dos seus legados ali nos últimos instantes. Então, valorizar isso. Nós podemos fazer tanta coisa ainda, até nos últimos instantes, não entregarmos os pontos. Então, olharmos para isso. Então, o jovem também ter essa noção, quando olha para o mais velho. O respeito. Passando para a lei de conservação, o instinto de conservação é uma lei natural. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios as alteraram. Nós temos, eu estou falando aqui só algumas das principais questões e tentando encaixar aqui os tópicos. É interessante que nessa época, 1857, ainda estava a se conhecer a palavra ecologia, ainda estava, ou seja, não tinha-se ainda a preocupação com os ecossistemas, com a caça, não, era tudo assim, livre, leve e solto, né? Mas eles já começaram a trazer aqui muitos princípios fortes sobre o respeito aos animais, sobre o respeito à natureza, que a gente vai ver aqui interligado a outras leis. Lei da destruição, e é aqui que então vou fazer essa ligação. Muitos flagelos, por exemplo, da natureza que ele está aqui a referir, são resultado da sua imprevidência, da nossa imprevidência. Nós podemos preveni-los se soubermos procurar as causas, podemos controlar isso. Ou seja, isso eles falaram em 1857. À medida que o homem progride, as guerras, que eu estou aqui colocando, tirando de um trecho, se torna menos frequente e desaparecerá um dia quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Mas vou ainda um pouquinho mais adiante. Quando Emmanuel, então, nos traz, no livro Consolador, através dessa pergunta, será que os homens poderão resolver sem atritos as questões proletárias? E quando falamos aqui de questões proletárias,
todas as questões que levam ao atrito, a uma guerra civil, a um desentendimento. Então, a espiritual responde dessa maneira: sim, quando se decidirem aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho, os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias, são cataclasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. E aí eu lembro de Gandhi, a forma como ele abordou, né, como ele, sem armas, enfrentava aqueles soldados e sem armas. Como Jesus, ou seja, não é nós nos calarmos. Jesus, quando foi para o templo e ficou indignado, ele foi para cima do que era material, ele não atacou ninguém, mas ele foi firme. Ou seja, que possamos ter o equilíbrio e não deixarmos passar do limite, né, resvalar, porque é quando as vibrações se alteram e quando outras forças se conjugam e que pode colocar muita coisa a perder, né, no momento das manifestações, né, a forma como nós podemos resolver essas questões, né, que os trabalhadores da direção saibam amar e que aqueles que estiverem subordinados da realização nunca odeiem. Esse eu acho que é o nosso grande aprendizado. Quando vemos a seguir a lei do progresso, e eles nos dizem assim, que o moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo, e que realmente um pode chegar primeiro que o outro e um puxar pelo outro ao longo do tempo. E é o que nós vemos agora, a inteligência está muito desenvolvida, muita tecnologia, muitas investigações, e que ainda vemos uma turbulência, a violência ainda ocorrendo no planeta, mas que vai, pouco a pouco, se equilibrando, mas que com o tempo. Um tempo que, para nós aqui, a gente queria que fosse mais rápido. As leis humanas se estabilizam à medida que se aproximam da verdade, da justiça, da verdadeira justiça. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, estas se interessam mais em punir o mal já feito ao invés de educar. Lá está está aqui a evolução também das leis. Muitas leis ainda vão ter que surgir, muitas leis ainda vão ter que regrar. Lá está os meios tecnológicos para começar, a sua utilização para que não seja de forma criminosa, de forma maléfica, e que também a forma como nós legislamos, a forma como corrigimos, a forma como educamos também, aí há algo a rever, é o que eles também aqui nos chamam a atenção. E eu acho que essa passagem de Jesus mostra bastante a parte da cidadania, no sentido que, quando o abordaram e falaram, será que nós temos que pagar mesmo esses impostos? Será que nós temos mesmo que obedecer estas leis? Elas não são injustas, etc, etc. É lembrarmos que estamos na Terra e que temos que viver como os da Terra, respeitando as leis do país, do local onde nós estamos, claro que tentando melhorar e tentando balancear com aquelas leis que nós vimos anteriormente, balancear tudo isso. Mas Jesus, como uma autoridade divina, ele mostrou aqui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cada um no seu lugar, e a respeitar o que está vigente naquele momento, né, e separar bem as águas. E naquela época eles também enfrentavam problemas como nós hoje, né? A deficiência de moradia, a falta de segurança, a falta de saneamento, etc, etc. Então, isso aqui é um exemplo. E assim como estamos entrando nessa parte das leis, da cidadania, das leis civis, e aqui coloco como
uma abordagem tanto da lei do progresso como a lei da sociedade, que é abordada aqui no Livro dos Espíritos, no trânsito. E queria começar primeiro por uma história que é um motorista de um autocarro, para ilustrar bem isso, e ele conduzindo assim de forma bem assim a correr, e quem estava com ele no autocarro falava assim, mas ele está correndo muito, mas meu anjo de guarda é forte, meu anjo de guarda é forte, e continuava. E aí as pessoas foram assim se amedrontando e foram saindo, a cada paragem era uma que saía, né? Aí falou, não, mas meu anjo de guarda é forte. E aí, quando ficou só um ali no autocarro, mas meu anjo de guarda é forte, ele continuava assim, não estava nem aí. Até que quem ficou ali no autocarro falou assim, olha, acontece que eu sou seu anjo de guarda e eu já vou sair na próxima paragem, que eu também não tenho paciência, então eu não sou tão forte assim, tome cuidado. Ou seja, tem uma parte que é a nossa imprevidência. E é a história que eu vou contar agora também. Começando por essa aqui ilustrativa, então, na espiritualidade foi acolhido um homem que ele era íntegro, mas ele agia como uma criança no trânsito. E foi alertado durante o sono, foi alertado, a espiritualidade trazendo amigos até ele que pudessem alertá-lo quanto a isso, e nada. Bom, acabou desencarnando num acidente trágico. E foi acolhido na espiritualidade, nesse capítulo tem toda a narração nessa obra. Então, eles dizem assim, que a postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser a de integridade moral, ou seja, de respeito, de previdência, de vigilância. Porque assim nós colocamos assim a livre, leve e soltos, vamos arcar com as consequências. Né? Estamos a construir, temos aquela programação, mas podemos mudá-la. Então, por trás da imprudência, muitas vezes escondem-se a ansiedade, a malquerença, a vaidade, a avareza. E quantas vezes no trânsito não vão aquelas pessoas descarregar tudo isso? E que temos que ter o cuidado. Porque estamos ali, pensamos que estamos ali protegidos e podemos fazer tudo. E temos que ter o cuidado. E é no trânsito que pode se mostrar isso. E aí eles nos alertam que a categoria de desencarne, ele pode sofrer modificações conforme o proveito pessoal na reencarnação. Nós podemos, então, alterar a nossa programação conforme a vida que levamos. Podemos, ou seja, prorrogar a nossa partida para o plano espiritual ou não, a depender da nossa atitude de vigilância ou não. Então, que os códigos são feitos mesmo para serem seguidos, não é? Falando da lei do progresso e da tecnologia, quando sublimada, é interessante essa reportagem que saiu na Super Interessante deste mês, sobre os novos drones, que nasceram para a guerra, a princípio, mas agora transportam medicamentos, distribuem encomendas, resgatam pessoas, detectam incêndios, gravam filmes, vigiam, inspecionam fronteiras, estradas, a fauna, auxiliam na construção civil, na agricultura, acessam lugares remotos e afastados, distraem-nos, etc. E aqui uns exemplos. Eles deram um exemplo de um barco que havia atolado no rio Mississippi. Era pai e filha, ele estava tendo infarto, as condições climatéricas não eram favoráveis. Ela tentou, com o telemóvel, então, contactar a equipe de salvamento. Eles não conseguiam chegar ao local, mas eles não conseguiam localizá-los onde eles estavam exatamente. Então, primeiro, eles mandaram um drone para tentar a localização. Na hora que o drone, então, conseguiu localizá-los, então, foi a equipe de salvamento para o lugar exato. Né? Isso foi um dos exemplos. Outra coisa que diz aqui na reportagem, que o exército português estava a adquirir 36 drones já este ano para inspecionar as florestas contra os incêndios. Né? Então, muitas das coisas e que já está sendo utilizada e que tem a Amazon, a Google, eles estão investindo pesado, estão com drones de capacidades variadas para todo esse tipo de trabalho. Né? Ou seja, tirando do trabalho braçal, aquele trabalho mais pesado, ou seja, quando a tecnologia é sublimada, né, para o benefício nosso. Falando da lei da igualdade e do progresso, e como eu comecei a falar sobre socialismo, o nosso sistema, a gente vê que o nosso sistema atual, tanto na economia como na educação, ele foca a competição. Né? O capitalismo é baseado nisso, na matéria, na competição. Muito mais. E
E reportagens que eu vi, mas não quis trazer aqui na íntegra, na revista Negócios, fala sobre a solidariedade, né? Quer dizer, o outro ponto, né? O oposto da competição. Que nas escolas há muito essa competição do melhor aluno, assim como nas empresas, do melhor, quando poderia-se haver os melhores ajudarem aqueles que estão mais atrás, né, os menos bons, ou seja, criar aqui um espírito de solidariedade, como na Escola da Ponte, no Porto. Né, eu já citei ela da outra vez aqui. Mas nós vemos, há muitos exemplos disso. Certa vez eu vi sobre uma história de duas amigas que estavam procurando o mesmo emprego. As duas foram juntas na mesma empresa. E o entrevistador achou aquele inusitado, porque as duas são concorrentes, né? E as duas estavam ali. E ele achou aquilo tão as duas estarem ali, as duas estarem juntas, a procurarem trabalho, uma ajudando a outra, que ele deu emprego às duas. Ele tinha uma vaga, mas ele pegou as duas, né? Viu ali um ponto positivo. Certa vez também vi duas amigas numa fusão de uma empresa, onde, diante das fusões, muitas vezes há muita competição. E elas eram de empresas opostas e disseram assim, a sua postura foi: eu não vou entrar nessa linha de raciocínio, de competição e não, vou me unir, vou fazer o meu trabalho, não vou me deixar envolver por isso. Elas acabaram se tornando grandes amigas. Ou seja, quando nós conseguimos ultrapassar essa barreira que o próprio sistema nos coloca, né, assim. Eu vejo em muitas reuniões de pais, e é triste quando vemos que tem alunos que ficam mais atrás ou que estão atrapalhando a sala, e aí a decisão é: deixam eles de parte, ou então expulsem-no da sala. Quando, na verdade, os bons vão puxar por aqueles que estão mais atrás. E nós vemos isso, a própria reencarnação. Né? Quando Deus nos coloca todos aqui em graus diversos, é para uns ajudarem os outros, uns aprenderem com os outros, ou seja, não é para haver exclusões. Então, quando nós vemos essa tristeza, né? Ou então quando um se acha melhor que o outro, e que nós vemos ao longo da história o apartheid, a Inquisição e todas os desentendimentos que disso decorreu, o achar-se melhor ou mais no direito do que o outro, né? em prevalecer mais que o outro. Nessa escola também, na reunião de pais, trouxeram um caso de duas melhores alunas, as duas melhores alunas acabaram por criar dois grupos dentro da sala de aula e criar uma rixa, ou seja, uma separatividade ali. Quer dizer, olha o que a competição acaba por gerir, e o que eles tiveram depois, como eles tiveram que trabalhar. E isso foi aqui perto de nós, não são escolas, assim, são histórias. Da última das leis, da lei da justiça, amor e caridade, o sentimento de justiça está na natureza. Se formos ver todo o funcionamento da natureza, é algo que eu gosto muito de abordar e estudar. A base da justiça sobre a lei natural foi dada por Jesus. Desejai para os outros o que querereis para vós mesmos. Quer dizer, ele veio até nós e deixou uma série de resumos, de tópicos, né, para depois nós irmos ali estudando, ampliando, refletindo. E sobre esse aspecto, Jesus, acho que não houve ninguém que incluísse tantas pessoas excluídas, que considerasse tanto essas pessoas esquecidas, e que nos deu tantos desses exemplos. Certa vez, Cristo disse que toda pessoa que viesse até Ele não seria desprezada, não interessando o seu passado e nem os seus erros. Lá está, somos todos iguais, todos com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades. E nisso vem de encontro o que nós vemos crescer agora sobre a partilha, a propriedade. Antigamente, né, para ouvir música, ver um filme, ver um livro, nós comprávamos, né? Adquirimos. Hoje não é preciso ser proprietário de nada. Existem bibliotecas partilháveis, algumas gratuitas, outras não. Mas a nossa nova revolução do entretenimento está distribuída e partilhada. Ou seja a partilha de livros,
né? Não há mais assim, nós vemos a queda das vendas dos livros, de CDs, de músicas, de DVDs, porque há muita partilha, porque é para onde nós vamos caminhar. O conceito não do adquirir, mas o de partilhar. E outra, de sumir o aspecto material, né? O objeto em si. Se nós estamos a ver, nós estamos já trabalhando para isso, nesse mundo de regeneração. Nunca foi tão fácil o acesso à informação, e como estamos a melhorar isso. Então, já temos partilha de negócios, muitas grandes empresas, ao invés de competir, elas estão a partilhar para conquistar, para um objetivo em comum. Casa, carro, bicicleta, até mesmo país. Nós vamos para outros países e temos essa facilidade, a globalização. Os cursos online, o e-learning, coloquei aqui o Coursera, que é um dos cursos de virtuais, ou seja, como está se ampliando isso, o conhecimento, né, ou como está sendo fácil esse desenvolvimento. Vinícius nos diz, ainda na Lei de Sociedade, falando sobre a Lei de Sociedade, Conservação, Progresso e Justiça, nesse livro aqui, Nas Pegadas do Mestre, sobre o comunismo cristão, que a terra não é propriedade de ninguém, é patrimônio comum da humanidade. Então, somos cidadãos do mundo. Que os monopólios, os privilégios e as odiosas barreiras alfandegárias constituem os verdadeiros fatores de carestia e das guerras. E que, mais uma vez, eu vejo que na União Europeia, quando a gente derruba a União Europeia e derruba as fronteiras, os impostos entre as fronteiras, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Pouco a pouco, nós conseguimos vislumbrar isso. As doutrinas subversivas e perigosas foram denominadas de comunismo, socialismo, etc., mas que deturparam as palavras verdadeiras do que é o verdadeiro socialismo, etc. É o que nos diz aqui Vinícius. E Leon Diniz também nos diz isso. E ele diz que tudo isso é a avareza, é a ambição, que o trabalho ilegítimo, o comércio ilegítimo e todo essa paralisado pela própria barreira alfandegária são crimes praticados pela própria avareza. E nós vemos isso, não é? Essa luta hoje. Nós vemos o lobby, desculpa, até voltar aqui, nós vemos o lobby das drogas, das armas, o império da bolsa de valores, do petróleo, e que a vida, na verdade, depende da troca incessante. Nós precisamos... não nos bastamos a nós mesmos. Essa é uma ideologia sinistra, né, de ambição e de egoísmo. Falando sobre a lei de sociedade, destruição e amor, quando, então, no momento derradeiro, ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu lembrei aqui desse filme, Luta de Titãs, Invictus, baseado em fatos reais, o Invictus da história de Mandela, onde eles nos diziam assim, que se não nos unirmos, seremos destruídos. Pouco importam se gostam uns dos outros, terão que se respeitar. E acho que isso vem de encontro à diplomacia, ao respeito que temos que ter uns pelos outros e pelas nossas diferenças, para que consigamos trabalhar e levar adiante, né? A vida é como um jogo, porque nesses dois filmes abrangiam questões de jogos, de esporte, e que eu vejo aqui a vida mesmo como um jogo. Mensagem final. Primeiro eu trago aqui uma carta, já que falamos da cidadania. Foi uma carta endereçada à comarca de Arganil por José Maria Alves Caetano, em junho de 1915. Nós vemos numa bandeira a inscrição liberdade, igualdade e fraternidade. Noutra, ordem e progresso. Noutra, ordem e trabalho, etc. Para a felicidade dos povos, nada mais era preciso do que conseguir que tais divisas se transformassem em realidade. Lá diz o meu mestre Allan Kardec, olha, foi uma carta endereçada à comarca de Arganil, foi aqui em Portugal, em 1915. Então, lá diz o meu mestre Allan Kardec, liberdade, igualdade e fraternidade são 3 palavras que, por si só, formam o programa de uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber inteira aplicação.
Portanto, para resumirmos o que aqui falamos, o amai-vos uns aos outros resume então toda aquela base, tudo que a gente quis dizer aqui, seja na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas leis morais, dos livros espíritos, a palavra amor envolvendo a igualdade, o respeito, a fraternidade, a justiça. Amai-vos uns aos outros. E agora, como final mesmo, deixo para vocês esta oração. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidaram a bênção, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Esclarece os que acreditam poderosos, de impiedade fria e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas assinalados pela tua justiça perante o infinito bem. Da obra Jesus no Lar. E deixo aqui as palavras-chave sobre a cidadania, o nosso resumo. Espero ter ajudado com esta reflexão. Agradeço muito a paciência com que estiveram aqui me ouvir e a oportunidade aqui do aprendizado. Muito obrigada. Muita paz. E assim, queridos companheiros, nós chegamos ao final desta apresentação muito interessante e me lembrou que eu ouvi certa vez alguém dizer que se nas casas que fazem as leis se regulassem, seguissem pelo conteúdo do Livro dos Espíritos, a humanidade estaria em melhores condições. Bastaria só se regularem e seguirem o que Kardec trouxe e que ela trouxe e colocou em apreciação aquilo que Kardec, que os Espíritos trouxeram para a humanidade e as leis que os homens procuram implantar dia após dia. O que realmente está a faltar na nossa humanidade é essas leis que os Espíritos traçaram para Kardec. Se nós seguíssemos isso e que esta doutrina ela desenvolve e que cada um pode até se observar antes de vir para a doutrina e depois, passado alguns anos, se é que teve bom aproveitamento e se debruçou, teve boa vontade, nota-se de per si de cada um de nós uma diferença muito grande. E é isso que está faltando no nosso planeta. É realmente seguir a lei divina que o Cristo tão bem preconizou há 2000 anos atrás. Um avanço extraordinário em todos os aspectos, mas estacionamos nas leis morais. E hoje, as dificuldades que aí estão são devido a esse atraso das leis morais. É assunto para reflexão e avaliação da vida em que hoje temos facilidade de partilhar através de todos os processos de informação,
e verificamos que nós, os espíritas convictos, que realmente está faltando a aceitação da mensagem do Cristo nos corações do ser humano. Foi muito interessante essa apresentação, essa comparação, para nós meditar e refletir. Naturalmente que nós não temos a pretensão de modificar o mundo, mas cada um de per si e para si pode contribuir para melhor. Nós vamos, como sempre, para o encerramento através da oração.